Pois é, estamos aqui de volta no estúdio. A gente vai falar agora sobre as cotas de inclusão ali do vestibular, né? Eu estou aqui com o professor Carlos André e o André Moreno. É isso, André? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, beleza. E aí, professor, há alguns dias surgiu aí, né, uma discussão a respeito desse argumento das cotas. Existem aí alguns pontos, né, que vocês criticam. Por quê? Que pontos são esses e por quê? Na verdade, o argumento de inclusão ele já existe há 5 anos. E há 5 anos a polêmica ela persiste, piorando inclusive nos 2 últimos anos. O último fato, o fato mais recente, aconteceu com o primeiro lugar de medicina, que entrou com um pedido de argumento de inclusão em setembro e 6 meses depois a UFRN percebeu que, com base na filosofia que ela implementou, esse aluno não deveria receber um argumento e acabou expulsando ele do vestibular. E isso abriu um canal aí de uma grande discussão, porque, na nossa opinião, grande parte do erro, o único erro, o maior erro, foi da UFRN, que acabou por provar que é incapaz ou tem grande dificuldade de avaliar os alunos que merecem ou não receber o argumento de inclusão. Então, a gente considera que esse caso específico é uma gota no oceano. Entendi. Existem várias outras possibilidades de furo e o que se questiona hoje é qual a confiabilidade que a gente pode ter nos últimos 5 anos de vestibular e a gente quer pelo menos que melhore a confiabilidade para o próximo exame. Mas e de que forma isso pode ser feito? Olha, eles criaram alguns critérios, né, para avaliar quem deveria receber ou não a argumento de inclusão. No caso específico desse aluno, ele entrou com um diploma de uma escola pública, mesmo já tendo uma formação para uma escola particular, e a UFRN aceitou esse documento como sendo válido, e como eu disse, 6 meses depois, via denúncia anônima, a UFRN percebeu um erro. E isso abre o precedente porque a gente questiona se esse aluno fosse, por acaso, de fora do estado, se ele teria sido descoberto. Então, a UFRN, que cria os parâmetros, ela vai ter que avaliar quais são os critérios que ela usa para que ela possa garantir a certeza do alunado de quem passou e de quem foi reprovado. Esse caso específico, que é um caso de aluno de supletivo, ele está sendo bem analisado, mas a gente observa que, fora esse caso, existem várias outras possibilidades que a UFRN não atentou ainda, que poderiam permitir que um aluno entrasse no vestibular com benefício injustamente. O André também prestou vestibular, André, esse ano? E aí, como é que foi? Não, é o seguinte, o que nós alunos, o que a gente questiona da UFRN é, como ele falou, é realmente se ela vai ser mais criteriosa quanto à análise desses alunos que terminaram a escola pública e desses falsos alunos, porque... Mas você foi prejudicado, você se sentiu prejudicado por conta... eu sinto que eu me senti mesmo, porque esses alunos que são considerados falsos alunos, eles alteram, inclusive, os padrões, os cálculos de todo o vestibular. A gente não tem a certeza, durante o ano todo, se realmente a lista daqueles aprovados, realmente se todos eles mereciam passar no vestibular. Entendo. Na prática, professor, você acredita que o problema está na Comperv, ali na maneira como isso é feito ali na Comperv, ou o problema é mais profundo? Porque a Comperv é que toma conta, né? A Comissão Permanente de Vestibular. Na nossa opinião, na minha opinião em particular, o maior problema é da UFRN. Ela tem que criar um critério novo. O EJA, por exemplo, que é esse supletivo, que gerou essa polêmica recente, é algo que não havia no edital anteriormente. Esse foi o primeiro ano de EJA, mas fora esse detalhe do supletivo, o que a gente tem notado é que algumas pessoas, tentando buscar esse argumento, que deveria ser um benefício para o aluno carente da escola pública, eles têm se matriculado simultaneamente na escola particular, na escola pública, ano após ano, e no último ano do ensino médio, eles não colam o grau pela particular, colam apenas pela pública para ganhar o benefício e ter uma facilidade maior no vestibular.
Então, esse é um caso bem complicado de detectar. E o que a gente quer é que a UFRN, junto com a sua comissão de vestibular, encontre uma maneira para garantir que isso não aconteça. Que só o aluno humilde realmente receba esse benefício. Pois é, porque aí, se tem um estudante de má fé, tem um estudante de boa fé também, um estudante que precisou fazer a escola pública, né? Ou o supletivo. O André está querendo falar. É verdade, é tanto que nós, os alunos, quando soubemos a respeito desses casos, que não é só um caso isolado, tem vários casos, a turma se reuniu e discutiu sobre algumas possibilidades de como a Comperv deveria ou não agir. Claro que isso cabe a eles, mas é tanto que se o critério não fosse terminar a escola pública, fosse um critério de renda, como, por exemplo, além do estudante estudar na escola, na instituição pública, poderia pegar para minimizar os custos, os alunos que fazem assistência social na UFRN, colocar eles para poder analisar em cada lugar, cada aluno que requerem o argumento de inclusão, requer esse benefício. Devia ser feita uma investigação mais profunda, exatamente, de repente, com cada aluno? Exatamente, é tanto que a inscrição acerca desse benefício ocorre muito antes do vestibular. Então, a Comperv, ela tem a possibilidade de investigar. Entendeu? Entendi. E se esse processo todo fosse terceirizado, vocês acham que isso resolveria? Um exemplo que ele deu é um exemplo muito bom, né? Aqui no estado, por exemplo, algumas escolas, elas concedem bolsas para aluno carente. Escolas particulares, empresas, certo. Né? E a gente sabe que no Brasil a maneira como o privado lida com as coisas é bem diferente da maneira com que o público, com que o serviço público costuma lidar. Então, essas escolas que concedem bolsas de 100% a alunos carentes, elas têm assistentes sociais dentro da própria escola. Quando o aluno ele entra requisitando uma bolsa dessas, o assistente vai à casa do aluno, à residência, conhecer a família. Levanta, toda a vida do estudante. Levantar quanto o pai dele ganha, quanto a mãe dele ganha, será que ele realmente precisa daquilo? Então, no caso do vestibular, que é uma coisa muito mais importante. Mas aí, professor, sem querer interromper, já lhe interrompendo, isso dá certo para um estudante que tem uma bolsa na escola particular. Mas e aquele que realmente foi para a escola pública e que não tinha outro jeito, né? Só podia ir estudar se fosse na escola pública que não teria. Não, mas o que eu estou dizendo é que a UFRN lide com esse caso do argumento, como as empresas particulares de educação têm lidado com esses alunos que fazem requisição fazendo de bolsa. Semelhante a isso, fazendo também implantando um sistema de para garantir assistência que social. quem ganhou a bolsa realmente necessitava daquilo, para evitar esse tipo de brecha que o sistema hoje da UFRN tem permitido. E o que vocês disseram agora há pouco é assim, que existem outros casos como esse que não foram ainda denunciados. Então, a Comperv... Com certeza existem muitos casos que ainda não foram detectados, que após sair entrar mais em discussão o caso desse primeiro lugar, muita gente levou inúmeras possibilidades de como driblar, de como conseguir realmente esse argumento. Na verdade, assim, é um problema bem complexo mesmo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você tenta não prejudicar os outros, também, se você não prejudica de um lado, prejudica de outro lado, né? Então, eu acho que realmente tem que ser criada uma comissão, de repente, para discutir isso. Vocês vão levar isso adiante, vocês vão... A gente criou um movimento, né? Porque quando a bomba estourou recentemente, foi até difícil dar aula nos cursinhos, porque os alunos estavam revoltados e eu entrava, por exemplo, para dar aula de física, leis de Newton, por exemplo, e os alunos só queriam falar sobre argumento de inclusão. E eu, particularmente como professor, resolvi me envolver mais profundamente quando uma aluna, ao final da minha aula, me procurou, chorando inclusive, dizendo que ela estava completamente desmotivada a estudar, porque ela não tinha certeza se o esforço dela seria compensado no final do ano, porque ela não tem certeza, que é uma certeza que eu também não tenho, se realmente, de fato, os merecedores passarão no próximo vestibular ou se passaram no anterior. Então, a gente começou via Twitter, juntos com os alunos, a gente criou um movimento. Esse movimento, durante vários dias, foi o assunto mais comentado no Trends da cidade, né, que mede os assuntos que estão em pauta, assim,
no Estado. Então, durante vários dias, esse assunto, argumento de inclusão, ficou no Trends. Um vereador entrou em contato comigo, o professor Luiz Carlos, vereador, e eu expliquei a situação para ele e pedi que ele fizesse uma audiência pública, permitindo que os alunos, os professores de cursinho e a UFRN discutissem o que é melhor para a saúde do vestibular e para a credibilidade do vestibular da UFRN. Essa audiência pública vai acontecer de 16 de março na Câmara dos Vereadores e é um fato ímpar, porque é a primeira vez em 53 anos que a UFRN, a Comperv, vai chegar até o aluno, permitindo que o aluno exponha suas necessidades e anseios. Então foi uma grande vitória estudantil, eu diria. No caso, eu como aluno, eu faço até assim, um apelo a todos os alunos, todos os estudantes, não somente os de escola particular, privada, como também os de escola pública, para que todo mundo compareçam, que vão a essa audiência pública, que vai ser no dia 16 de março, para poder cada um discutir os melhores critérios para ser bom para ambas as partes, para ambos os estudantes. Nesse momento é importante, né, a união, até para defender mesmo os direitos realmente dos estudantes. É importante que todo mundo entenda que essa não é uma audiência contra ou a favor do argumento de inclusão. É uma audiência cujo objetivo é discutir um critério aprimorar, que a UFRN né, usa, professor? aprimorar, justamente. Então, dia 16 de março... Na Câmara dos Vereadores, 9 horas da manhã. 9 da manhã, tá certo. Olha, Exato. fica aí o convite, né? Você que é estudante aqui, tá certo. Você que é estudante ou então que tem um filho, né? Alguém na sua casa aí que é estudante, vá lá, né? Ajuda a discutir esse assunto, porque isso afeta todo mundo, na verdade afeta todo mundo, né? Eu quero agradecer aqui a presença de vocês e desejar boa sorte aí nessa jornada, que não é fácil, mas que eu acho que se vocês forem bem insistentes, vão conseguir uma coisa inédita aqui no estado e talvez no país também. Com certeza. E programas como o seu darem esse espaço, com certeza é fundamental para que a cidade como um todo saiba da problemática e participe para melhorar para todo mundo, né? Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Olha, eu vou para o intervalo, eu volto em instantes. Hoje ainda tem o cantor sertanejo Valber Fernandes aqui no 360.